Bom, gente, boa madrugada a todos. Vamos amar um capítulo aí da disciplina de física. Dessa vez vamos tratar sobre o campo elétrico, certo? O campo elétrico ele não é uma coisa simples assim de você perceber, certo? Ele é algo um pouquinho complexo, mas eu vou tentar aqui ilustrar uma situação para vocês sobre como é gerado um campo elétrico. Vamos supor que você tem um pêndulozinho aqui, ó. Você tem um pêndulo e uma bolinha de alumínio aqui na pontinha desse fio, certo? E aqui você tem um canudo. Suponha que você passe esse canudo em um pano. Você tem um pano e você passe o canudo nele, certo? Com isso o canudo vai ficar carregado. Aí vai ficar aqui o canudo e uma carga em torno dele, ó. Quando você aproximar essa carga em torno do canudo, quando você aproximar o canudo do pêndulo, ele vai fazer isso. Não é quando você tocar na bolinha de alumínio, é quando você aproximar, certo? Essa carga do canudo, ela gerou um campo elétrico. E antes mesmo, e quanto mais próximo você for colocando o canudo, mais o pêndulo vai ficar afastado, certo? Se for uma distância muito grande, a interferência do campo será menor. Quanto menor a distância, mais a interferência do campo elétrico ficará nítida, certo? Aí diante disso, a gente vai entrar agora no vetor campo elétrico. E como eu expliquei a vocês na ilustração, vai ser de uma carga, né? Aí aqui, ó, nós vamos ter. Suponha que você tem um ponto P, certo? Fazer duas ilustrações, ok? Supor que você tenha um ponto P e aí em cada ponto você tenha uma carga. Vamos supor que nesse primeiro ponto aqui, ó, você tem uma carga positiva, uma carga Q. Isso aqui é chamado de carga de prova, certo? E sobre esse ponto P aqui existe um campo elétrico. Aí tem duas variações que a gente tem que considerar. O próprio campo elétrico
dito E e a força de interação, que é o F, como a gente viu no capítulo anterior, certo? Se a carga de prova ela for positiva, o campo elétrico e a força eles terão sentidos idênticos, certo? Tanto o campo quanto a força eles têm o mesmo sentido, ok? Já se a carga de prova for negativa, os sentidos são opostos. Ok? Diante disso, a gente tem uma relação entre essas três variantes: o campo elétrico, a carga de prova e a força. A gente vai chegar numa equação. E essa equação é dada pelo campo elétrico é igual a força dividido pela carga de prova. Formulazinha simples, reforçando, é o campo elétrico, o vetor campo elétrico, né, na verdade. A gente abrevia aqui, F é a força e Q é a carga de prova. Entendam bem o que é a carga de prova, porque lá na frente a gente vai ter a carga fonte, que é o Q maiúsculo, que é a próxima parte que a gente vai ver, para você não se confundir, certo? Aí vamos justamente agora para a carga fonte. Ok, pessoal? Aí a fórmula é igual a F sobre Q. Ok? Bom, tá, aqui nós vamos ter o campo elétrico de uma partícula eletricamente carregada. Certo? Suponha que você tem aqui uma carga fonte, que é o Q maiúsculo, positiva. É ela que cria o campo elétrico. É a carga fonte, certo? A carga de prova você só vai ver para onde o campo vai, certo? Se afasta, se aproxima. Vamos supor que você tem aqui uma carga fonte positiva, certo? E três pontos ao redor dela: P1, P2 e P3. Como se comporta? Aqui ela está gerando o campo elétrico aqui, ó, certo? Deixa eu ilustrar melhor aqui para vocês. Aqui de preto a gente vai ver mais ou menos o campo elétrico que ela está gerando. Um formato esférico, né? A gente vai ver como se comporta o campo elétrico nessa situação. Como a carga fonte é positiva, o vetor campo elétrico, que é dado por E, é de afastamento.
Isso independente da carga de prova, que é o Q minúsculo. Você vai ver a carga fonte, que é o Q maiúsculo. Se for positivo, o vetor é de afastamento, certo? Ou seja, aqui em P1, o vetor está se afastando, então ele vem para cá. Se for se aproximando, ele vem para próximo de Q. Ó, como é positivo, ele vai se afastando. Esse ponto P são cargas de prova, como a gente colocou, como eu ilustrei aquela equação, certo? Só que a carga fonte é positiva, independentemente disso, o campo elétrico ele se afasta. Olha a setinha aqui, para onde ele está apontando, apontando para mais distante da carga Q, certo? Em contrapartida, o oposto também é válido, né? Se você tem uma carga fonte negativa, supor que é a mesma situação, ó, P1, P2 e P3, a gente liga aqui e faz o mesmo contorno, né, que é o campo. Aí você vai perceber que quando a carga fonte for negativa, você terá um vetor campo elétrico de aproximação. Também independente da carga de prova, que é o Q minúsculo, certo? Pronto. Isso é importante você saber, porque quando a gente for trabalhar com o campo elétrico resultante, você tem que saber o sentido que ele vai, porque aí você vai ter que saber se vai somar os dois campos elétricos mais, né, ou diminuir, certo? Como a gente fez na força resultante. Tinha um momento que você somava, tinha um momento que você diminuía, certo? Isso que é importante. Então aqui, como é de aproximação, ele vem para próximo de quê? Ó? Ele vem para cá. Ó. Ele está chegando para aqui. Ó. Certo? Então você tem aí essa questão teórica que é importante, certo? Uma ilustração para reforçar isso que eu coloquei segue aqui, ó. Veja. Você tem duas figuras. Veja, a carga é positiva, você tem um afastamento do campo elétrico. Ó, a setinha está para fora. Se você tem uma carga negativa, você tem um campo de aproximação, certo? Setinha para dentro. Ok, pessoal? Só para ilustrar isso aí para vocês. Dentro disso, né, nós temos a questão da distância que eu disse a vocês, né? A distância, ela interfere no campo elétrico, na intensidade dele. Quanto mais distante, menor essa intensidade. Quanto mais próximo, maior, certo? A gente tem uma relação, né, matemática que estabelece isso. Vamos lá. Teremos aqui ó, o campo elétrico em relação à distância.
Você tem uma carga fonte, ó, Q, supor mais. Você tem uma ponto P aqui. Você tem uma distância entre eles, né? Distância D, por exemplo. Você tem uma carga fonte, certo? E aqui você vai ter a relação matemática, que é o vetor campo elétrico, K, que é aquela constante eletrostática, aquele 9 vezes 10 elevado a 9, que já vem do outro capítulo, vezes Q, carga fonte, dividido pela distância ao quadrado. Lembra um pouquinho a fórmula passada, só que a fórmula passada a gente tinha duas cargas, aqui a gente só tem uma, certo? Reforçando aqui, ó, é o campo elétrico, que maiúsculo é a carga fonte e D a distância. E K é a constante eletrostática do meio. Geralmente, como é o vácuo, ela vai ser isso aqui. 10 elevado a menos 9 NC metro quadrado. Lembrando que essa distância ela tem que ser sempre em metros, certo? Se tiver em centímetro ou qualquer outra unidade, você tem que transformar, ok? Então, vamos a outro conceito teórico também, né? Só fazer uma tabelinha aqui, ó. Você vai ter somente duas fórmulas para aplicar. A primeira que a gente viu, ó, campo elétrico é a força dividida pela carga de prova, e a segunda, K vezes Q, D ao quadrado. Ah, mas como é que eu vou saber qual vou usar? A situação. A situação é que você vai usar as duas, certo? Vamos ver agora um conceito de linha de força. É parecido com aquela figura que eu mostrei agora há pouco, com as setinhas se afastando da carga positiva, se aproximando da carga negativa. Só que agora eu vou mostrar eles juntos, na mesma figura, como se comportam. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês como se comporta uma linha de força. Ó. Vejam que vocês têm aqui uma carga negativa. Uma carga negativa, ó, os vetores estão se aproximando, ó. Estão no sentido interno, de vir para próximo da carga fonte. Ao mesmo tempo que o setor negativo, a carga negativa, estão se afastando. Então aqui você tem uma relação de dúbia, duas cargas, uma relação dúbia, duas cargas, uma distante da outra, que você tem uma distância D, né? E você tem o comportamento do campo elétrico, da carga positiva sai e da carga positiva entra. Se afasta da carga positiva, se aproxima da carga negativa, certo? Isso aí pode ser uma questão teórica que eu abordo com vocês, certo? Pronto, só essa figura para ilustrar a linha de força e, por fim, vamos abordar o campo elétrico resultante. O campo elétrico resultante. Certo? Você tem, por exemplo, duas cargas, certo? Você tem duas cargas
Vamos supor aqui, ó, A e B. Você tem um ponto P aqui, ó, certo? Vamos supor que B seja negativo e A seja positivo. Aí você tem aqui, ó, ponto P e as cargas. Aí você tem uma distância D1 para cá, D2 para cá, certo? Aí vejam só, agora você tem a ação de duas cargas, é como a figura que eu mostrei. Lembra das setinhas, quando se afasta, quando se aproxima, é agora que você precisa delas. Vamos supor aqui que a gente vai calcular o campo elétrico resultante em P, certo? Essas cargas serão numéricas, certo? Geralmente para a gente fazer o cálculo. Mas aqui a gente tem que saber, quando a gente fizer os dois cálculos para cá, a gente vai somar ou diminuir? Isso é o sentido do vetor que vai dizer. Veja só. Se a carga é positiva, o vetor é de quê? Afastamento ou aproximação? É de afastamento. Ó, tá se afastando do A. Aqui é A, certo? Do vetor B, a carga vai ser de quê? Aliás, o campo elétrico vai ser o quê? De aproximação. Ó. Vamos adotar aqui um parâmetro. Ó. Sentido da direita, a gente vai usar sempre o sinal positivo. Sentido da esquerda, o sinal negativo. Nesse caso aqui, ó, o vetor resultante, como os dois estão para a direita, então eu vou somar o vetor EA mais o vetor EB, certo? Isso aqui é o vetor, digamos assim, isso aqui é informal, certo? Sou eu que estou dizendo, em linha. Ó, duas cargas em linha, certo? Duas cargas só pode ser em linha, né? Pronto, aí você vai ter que calcular esse vetor, ou por essa fórmula aqui, ou por essa, a situação é que vai dizer. Nesse caso, como tem distância, vai ser por aqui, né? Você calcula um, calcula o outro e soma, certo? Agora, se um for sentido oposto, o que for para a esquerda, você vai usar o sinal de menos, certo? Pronto. Aqui, a gente vai ver exemplo com isso, certo? Há situações também que o vetor pode se comportar com mais de duas cargas. Vamos supor aqui, você tem aqui, ó, QA positivo, QB positivo também, e você tem aqui um ponto P distante das duas cargas. Aí você tem aqui, ó, o campo elétrico, como ele vai se comportar. Aí eu quero que você determine o vetor, o campo elétrico resultante no ponto P, também assim como o outro. Mas aqui, né, a interferência ela é diferente, porque o ponto P ele está fora da linha reta aqui, ó. Ele vai ter uma interferência triangular, certo? Vamos supor que a distância aqui seja a mesma, seja igual. É um triângulo equilátero, certo? Como a carga é positiva, o vetor é de afastamento. Aqui, ó, é A. O B também é positivo, você tem um vetor de afastamento. Ó, você não tem uma linha reta aqui, ó, você já forma para um triângulo. Aí você fecha aqui e você vai ter aqui nesse meio o campo elétrico resultante. Eita, mas como é que eu vou saber isso? Você vai usar para isso
A lei dos cossenos, dada pelo vetor resultante ao quadrado, campo elétrico de A ao quadrado, o de B também. Vocês viram isso lá em matemática, né? Com o meu grande amigo Leandro. E aqui você tem o cosseno do ângulo. Aqui você tem um ângulo, certo? Então, por aqui você calcula. Eu vou mostrar um exemplo também, certo? Não se preocupe quanto a isso. Pronto, gente. Essa é a questão teórica, é um pouquinho longo mesmo, certo? Eu vou gravar um próximo vídeo aí com os exemplos. A aplicação das equações, como calcular um campo elétrico resultante de duas cargas, certo? Com o ponto P alinhado e com o ponto P não alinhado, ok? Então aí no próximo